Desde menina, a poesia escolheu meu coração. Através de sua inconfundível mão, colheu e o fez, se certificando da oportunidade e da profundeza da ocasião. Como era um coração ainda raso, de criança, que se deixa fácil levar pela mão, sabia ela que o que era fina superfície clara até então seria um dia o fundo misterioso do porão. Desde pequena, a poesia fala ao meu coração. Escuto sua prosa, quase tudo em versos. Escuto-a como se eu fosse ainda miúda e só depois é que eu dou minha opinião. Desconfio que minha mãe me entregou a ela. A suspeita, a desconfiança pode ter sido fato se a mão materna, que já aos 11 me levou à aula de declamação, não for de minha memória uma delicada ilusão. Desde pirralha e sapeca, a poesia esperta me chama ao quintal. Me sequestra, apontando ao meu olho o crepúsculo, fazendo-me reparar dentro da paisagem graúda o sutil detalhe do minúsculo. A poesia distingue para mim a figura do seu fundo, o retrato de sua moldura. E me deu muito cedo a loucura de amar as tardes com devoção. Talvez por isso eu me entrelace, eu me embarace, eu me agarre desesperada às saias dos acontecimentos, almejando detê-los em mim, querendo fixá-los. Porque eu sei que passarão. A poesia que desde sempre, desde quando analfabeta das letras ainda eu era, me frequenta, faz com que eu escreva para trazer lembrança de cada instante. Desse modo, até hoje ela me tenta. E se tornou um modo de eu fazer durar o durante, de eu esticar o enquanto da vida e fazer perdurar o seu momento. Desse encontro, eu trago um verso como um chaveirinho, trazido de um passeio a uma praia turista, um postal, vindo de um museu renascentista, um artesanato de uma bucólica vila, uma fotografia de uma arquitetura gótica, uma xicrinha, um pratinho com a data e o nome daquele sentimento. Ah, é isso a poesia. Uma lembrancinha eterna do tempo. Eu fiz poema na Zambésia, uma província de Moçambique, na África, e eu ganhei um caderninho de um grande amigo meu, Pedro César, que fez um filme Só 10% é Mentira, sobre Manuel de Barros, não sei se você conhece, esse cara é incrível. E ele me deu uma bolsinha que era um bloquinho, sabe? Uma bolsinha que era um bloquinho. Eu guardo com o maior amor. E parece um bloquinho, você abre, parece uma bolsa, mas você abre um bloquinho. E eu estreei esse bloquinho. Falei, nossa, eu tenho que fazer uma poesia linda aqui. Aí quando eu cheguei lá, veio minha secretária mandou por e-mail uma entrevista para eu responder. E a primeira entrevista, a pergunta era como é que a poesia surgiu na sua vida. Que é uma pergunta recorrente, porque todo mundo quer saber a gênese daquela arte ali. E é perfeita. Mas eu já vinha com problema de querer botar, eu tinha um problema de querer achar sempre uma estratégia para enfiar a poesia dentro de um programa de entrevista. Porque vários programas na época não queriam falar, canta uma música, não queria falar um poema. Ah, tá bem, no próximo bloco. E nunca era. Eu falei, já sei, eu vou pegar uma pergunta que a maioria dos repórteres e jornalistas me fazem, e que eu adoro responder essa pergunta. Só que eu vou responder um poema com um poema. E fiz essa para responder a essa pergunta. Gostou? Ficou ótimo, foi emocionante, inclusive. Todas as minhas outras habilidades que se tornaram profissão são devedoras da poesia. Todo mundo aqui só trabalha porque a poesia abriu alas. Eu não sabia, não estava nos meus planos, eu não sabia que ia ser tão reparado o meu jeito de dizer poesia. Mas assim que eu percebi, já na minha infância, eu descobri que a poesia tinha sido o primeiro teatro da minha vida. A professora
que me ensinou declamação, era no teatro. Ela falava que era interpretação teatral da poesia. A gente fazia recitais, tinha público e palmas. Ela dizia, olha, cada poesia tem personagem, tem cenário, tem historinha. Presta atenção. Ó, Irene no Céu, do Manuel Bandeira, ó. Tem São Pedro, tem Irene, tem o poeta, tem a cozinha, tem o céu. E eu comecei a ver aquilo com esse olhar. Então eu acho que elas têm esse entrelace, sabe? A autobiografia do Fernando Pessoa foi um exercício de atriz e de escritora, de autora. Porque eu tive que achar nele, como atriz, eu fingi que eu era ele. Estudei ele, lembrei a memória dele como se fosse minha. Vou contar a minha história depois que eu estudei ele. Eu ditei o livro todo, o livro tem 500 páginas, eu ditei o livro. E adorava ditar. Para Thaís Espírito Santo, que é minha assistente maravilhosa, que digita com uma habilidade impressionante. Enfim, então só para dizer, estou dizendo isso porque as coisas são entrelaçadas. É muito difícil eu dizer onde é que começa uma e começa a outra. Eu só sei que tudo que eu consegui na minha vida, sem notar, eu de 11 anos em diante, eu me dediquei à poesia. Eu cheguei no Rio querendo dedicar a vida de atriz, minha formação como atriz, mas a poesia foi quem me fez ser conhecida. Meus Manuel Carlos, Tizuki Yamazaki, que me chamou para fazer minha primeira novela, foi Canango do Japão. Todo mundo me viu falando poesia nos bares da Zona Sul. E aí me chamavam, nossa, viam a atriz pelo jeito de eu falar a poesia, com naturalidade. A grande mãe aqui de casa é a poesia. O mar é minha ancestralidade. Espiritualmente, a condução do meu povo foi feita por Iemanjá. E eu trago ele em mim. Até onde não tem mar se eu estiver. Mas eu preciso morar perto do mar. Eu gosto de saber que ele está ali. Eu preciso, como eu estou morando aqui, fico muito confortável, muito... tá certo. Eu sou litorânea, né? E ele tá muito na minha poesia. É muito difícil não ter uma parte de águas nos meus livros, porque eu acho... É muito impressionante, né? O mar não é à toa que é considerado uma entidade, porque é de um poder. Ninguém pode com ele. É um dom, é uma sina, ou é uma maldição a sensibilidade da poeta? É um dom. E é uma sina do ponto de vista que você vira um arauto, não um arauto do que vai acontecer, mas um anunciador das revelações que a poesia traz, porque as pessoas ficam querendo aquela palavra, suas palavras. Acontece coisa no Brasil que as pessoas me perguntam o que eu quero, querem saber o que eu penso daquilo, sabe? E sem contar quando não me sugere, faz um poema sobre isso. Outro dia uma mulher me falou assim, não fez poema sobre deficiente físico, eu tô esperando, entende? É como se você gostasse daquele retratista, daquele fotógrafo, do olhar daquele fotógrafo. E é um dom, porque basicamente eu acho que tem duas coisas que definem um poeta. Duas coisas até parece, bilhares de coisas definem um poeta, mas assim, eu acho que ele é um olhador, ele que olha por um ângulo que só ele vê. E ele sabe disso, e por ter intimidade com as palavras, organiza aquilo em palavras. Por outro lado, se tudo a gente sente potencializado, também é mais potente a nossa esperança. Entende? É impressionante. Eu levo cada porrada, mesmo politicamente, no Brasil, situações escrotíssimas que a gente vive. É como se eu tivesse aquele sentimento, aquela indignação, fico puta com aquilo e imediatamente nasce uma onda na hora, tipo assim, como é que é, de esperança, entendeu? Eu gosto muito de ver o mundo sob o ponto de vista de uma poeta. Eu acho um privilégio do ponto de vista emocional. Hoje, se alguém te pedir para se definir, é poeta?
Hoje seria poetisa. Poetisa. Eu sempre disse que era comum de dois gêneros. Mas eu cada vez mais compreendo, não que haja um gênero na poesia, mas há um gênero na sua autoria. Né? E eu acho que, nesse caso, eu acho inclusive poético a palavra poetisa, sabe? E rima com Elisa. Mas assim, eu acho que é bacana e é afirmativo num mundo tão dominado pelo machismo tóxico, que faz de a presença de um homem entre 100 mulheres, faz o grupo todo chamar eles. Se tiver um homem, nós temos que falar eles. E se tiver 200 mulheres e um homem, será eles. Então, num contexto desse, eu acho muito bacana, me cabe bem ser poetisa. Você tem alguma dor que é recorrente? A indiferença com a desigualdade me machuca muito. Me quebra. Saber que uma professora não abraça uma criança negra, não dá uma cafungada no pescoço dela como ela dá num menino branco, é como um punhal pra mim. Caralho, acho foda que parece que eu tô falando de ficção. Isso me machuca muito. Isso, assim, na questão do mundo, né? A desigualdade, a indiferença com a desigualdade me deixa chocado. A outra coisa é as perdas, né? A perda da minha mãe. Isso tudo tem um certo recente do meu irmão. É sempre um certo, é meio por um lado, mesmo que o tempo passe, tem uma religião que ainda dói. Como aquilo que nunca cicatrizará, né? É um misto de saudade. Quando você chora? Quando dói. Quando eu me emociono de alegria ou de tristeza. Eu tenho um negocinho que é como se fosse uma glândula. Ele espreme e eu choro. E eu choro... Agora, por exemplo, eu chorei porque eu tô tendo uma pessoa muito importante para mim. Eu tô tendo uma conversa sobre esse meu nascimento. Como é que a poesia nasce em mim. E eu me emocionei agora respondendo você com essa poesia. A declamação para mim, ela não é falsa. É tanto que eu falo, não escolhe poema que você não goste para os meus alunos. Não escolhe poema que não te toque, porque você vai ter dificuldade. Vai querer chorar e não vai ter vontade de chorar. Aquilo não te emociona. Se aquilo te emocionar, você vai chorar sempre. Eu acho que é isso que a gente faz. Uma tentativa, muitas vezes, desesperada de deter aquele pôr do sol me faz escrever aquele poema. Escrevendo as cores. Somos todos tradutores. Todos os poetas são tradutores. Esse trabalho de transformar essa imagem em escrita é o tesão para mim do poeta. Então vai detendo momentos tal qual uma fotografia ou uma pintura faz. Coisas que mexem com o meu coração, existem uns lugares que apertam aquele botãozinho e eu choro. E eu não travo. Pode ser num banco, pode ser no meio de um discurso, pode ser numa consulta. Eu não travo porque eu não quero. Eu já engoli muito choro quando era criança. Engole o choro, minha avó falava. Eu não engulo mais choro, minha avó. Entendeu? Eu não engulo mais choro. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria ter esse trânsito. E é isso que eu ensino, esse trânsito entre o que você é e sua expressão. Então, esse trânsito, eu quero deixar o meu sempre bem fluido, sabe? Porque também acho bonito chorar. Poetisa, atriz, escritora, mulher negra brasileira. Como foi que você se fez, Elisa? Eu fui preparada pelo chefe do Quilombo, que é meu pai, e nossa Dandara, que é minha mãe. Eram duas pessoas que vieram da classe operária e que neles eles fizeram uma ascensão econômica da família pela intelectualidade. Então meu pai se desdobrou. Com 8 anos ele botava fogo nas caldeiras das locomotivas, para depois virar superintendente da Vale do Doce.
sustentando os filhos, fazendo faculdade e dormindo pouquíssimo. Minha mãe com o menino no colo, ajudando ele a fazer dever. Depois minha mãe virou professora de yoga, criou a primeira academia de yoga do Espírito Santo. Os caras são visionários, pretos. E caíram dentro. E meu pai, então eu fui criado assim, já na resistência. Estou sempre muita vontade, muito colocada na minha autoestima, no meu bem-estar, na minha força. Eu acho que vem, e vem dele e deles, né, dos meus pais. Eu sou filha de pais esclarecidos e quilombolas, no sentido da contemporaneidade. Não teria feito essa trajetória, eu acho uma trajetória rica de coisas e procriações, se eu não tivesse na linhagem dessa ancestralidade. Porque um preto, uma preta, tem que passar por obstáculos que os brancos não passam. Como é que a gente consegue? Quantos conseguem? Muitos conseguem muitas coisas que a gente nem sabe. É porque nós nunca estamos sozinhos. Porque uma pessoa não aguentaria. Não aguentaria, sabe? Eu sou a única negra do prédio, eu sou a única negra do colégio. Você não aguentaria. Tem que trabalhar na ancestralidade, que aí você vem de tribo. Eu tô aqui, mas eu não tô sozinha. Para eu estar aqui hoje, agora, conversando com você nessa casa bonita que você falou, muitos antepassados morreram lutando por essa liberdade que hoje eu desfruto. Eles achavam que um dia um deles ia ser livre, sou eu. Então eu venho com eles, sabe? E muita gente sente isso. Não, você me olha, me dá um... Só que eu tô conectada com essa ancestralidade. A ancestralidade me deu tudo. Não existe nada sem a memória, não. Tem história, nem nada. Por isso que é muito triste o Alzheimer. Aquele homem fica esvaziado, né? De tudo que ele foi, não sabe nada, não reconhece os filhos, não reconhece ninguém. É isso. É aquilo, é um vazio no lugar. E aí os indígenas falam que o futuro é um delírio branco. Quem me ensinou isso foi Daniel Munduruku, um indígena que é antropólogo. Esse Brasil de cotas que entrou na universidade vai fazer desse Brasil um novo Brasil. Uma questão de tempo. E aí ele falou, o futuro é um delírio branco, porque o que tem o povo indígena? Uma memória. O pajé é respeitadíssimo, conta a história da tribo, e tudo é cultuado, a memória de tudo, a memória do saber, de tudo. E o presente é feito dessa memória conservada, atualizada com o que está acontecendo agora. É disso que se trata. É o presente assentado em cima de um ótimo passado. O que a gente vive com o domínio branco e as regras brancas é uma insatisfação imensa, porque nunca chega à realização. É o contrário, tudo ao contrário. Eu sou o dono da terra. Eu não sou dono da terra, não. Eu sou pertencente. Eu que pertenço à terra. Eu morro, ela vai ficar aí. Eu que pertenço à terra. Eu que pertenço ao céu. E é assim que o indígena pensa. Isso que cada vez mais nós vemos, essa coisa de acabar com a memória, é a mesma força que quer acabar com os indígenas e com os pretos. O indígena é também alguém da natureza. Ele jamais vai maltratá-la, digamos. Vai matar para comer, só para comer. Vai vender. Ele não mata para vender. É muito forte a história do mundo assim. E da mesma maneira que um filho de Oxóssi não vai desmatar. Não vai derrubar uma árvore, que ele não é maluco. Ele é a árvore. A palavra é resistência? Totalmente. Eu agora, com toda a minha alegria, minha brincadeira, eu tenho posto fogo no barquinho. Agora que vários brancos acordaram,
em relação ao racismo que vivem há muito tempo. Só agora que amigas minhas estão falando, menina, eu lembro que eu quis ter um namorado preto e lá em casa o tempo fechou e a gente não desenvolveu o assunto. Eu tava paquerando o cara, por acaso passei lá em casa com ele, meu pai disse que não queria mais eu aquele cara lá em casa. E eu não perguntei a meu pai, eu sabia, ela disse, mas eu não... Parece que tem uma nuvem no assunto, que tinha uma nuvem no assunto. Então agora que está nesse momento, essa escrevivência da Conceição, eu não conhecia, eu pensava que era outra coisa. Maravilhoso. Não é para fazer mais menino branco dormir, né, da casa grande, é para incomodá-los no seu sono injusto, porque não há democracia sem a abolição. É mentira. Inclusive nem esse céu dos justos, porque esses justos que estão lá fazendo seus cultos, fazendo suas confissões e tomando hóstia, mantém suas escravas e seus escravos há gerações. Certamente, neste céu que eles propagam, não há lugar. Diz que racista queima, morre tudo pretinho, né, no fogo do inferno, sabia? Depois que eles diz que vão pro inferno. Não, porque se for brincar de céu e inferno nesse lugar, maniqueísta assim, não cabe. E isso, eu nunca vi ninguém falar, padre, eu pequei. Eu mantenho a minha empregada no quarto sem janela. A mãe dela foi babá da minha mãe, a avó dela foi babá da minha avó. E a gente, desde criancinha, a gente escraviza essas pessoas. Damos roupa tudo suja, rasgada para elas. A comida diferenciada, padre, me perdoa. Eu nunca ouvi essa confissão. É atrás dessa confissão que eu tô.